Olá lá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui na segunda aula de Lei de Execução Penal, LEP. Na primeira aula a gente viu o quê? Nós vimos a finalidade da LEP, ela regula a execução da pena privativa de liberdade, da pena restritiva de direitos, mas também ela pode ser aplicada durante a persecução criminal para regular aqui, exemplo, a prisão preventiva, a prisão temporária, ou seja, a prisão provisória, belezinha? Então, olha, a LEP não é aplicada somente na parte de execução, ela pode ser aplicada na parte processual e na parte pré-processual, parte investigatória, belezinha? Olha, na aula passada a gente falou sobre as penas, né? Nós falamos que o Código Penal, de acordo com o artigo 32, adota 3 penas. Quais são? Privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Iniciamos o estudo da pena privativa de liberdade. E aí, dentro da pena privativa de liberdade, ainda na aula passada, a gente falou sobre o quê? Sobre a reclusão, diferenciamos a reclusão da pena de detenção, né? Ambas são penas privativas de liberdade e que, na essência, não há diferença. A diferença reside no regime inicial, já que a reclusão pode iniciar no regime aberto, semiaberto ou fechado. Já a detenção só pode iniciar no regime aberto ou semiaberto. Mas eu pergunto, na detenção é possível regressão para o regime fechado? Sim, tranquilamente. Falamos aqui da progressão de regimes, na verdade falamos apenas dos requisitos, mas a gente viu lá que tem alguns requisitos diferenciados a depender do caso concreto. E nós vimos que para o regime aberto nós temos requisitos específicos, né? Então, além dos requisitos que a gente já estudou, para o regime aberto, o condenado ele deve aceitar o programa que lhe foi imposto para a progressão para o regime aberto. Segundo, ele deve cumprir as condições que a gente vai ver nessa aula aqui. Terceiro, ele tem que estar trabalhando ou demonstrar a capacidade de prontamente arrumar um trabalho. E, por fim, ele tem que se ajustar ao novo regime de acordo com a autodisciplina e senso de responsabilidade. Belezinha? Fechou? Agora a gente vai falar aqui, prosseguir do regime aberto, então coloque aí no seu caderno o tópico 3.2. Vamos falar basicamente do regime aberto. Os requisitos para a progressão para o regime aberto a gente já viu no tópico passado. Agora a gente vai ver o que sobre o regime aberto. Primeiro ponto aí que nós vamos estudar sobre o regime aberto são as condições. Anote então no seu caderno aí. No regime aberto, o condenado está submetido a algumas condições? Sim. Quais são as condições ele deve cumprir para permanecer no regime aberto? Então, olha, pessoal, ele sai do regime semiaberto e vai para o regime aberto, e durante o regime aberto ele vai ter que cumprir algumas condições. Quais são elas? Primeiro, permanecer no local designado. Anote então no seu caderno aí, ó, permanecer no local designado. Permanecer no local designado. E olha, pessoal, ele vai permanecer no local designado em que momento? Durante o repouso noturno e nos dias de folga. Continue então no seu caderno aí, durante o repouso noturno e nos dias de folga. Permanecer no local designado durante o repouso noturno e nos dias de folga. Agora eu pergunto, pessoal, que local designado é esse? Muito bem, a casa de albergado ou, no caso de prisão domiciliar, conforme veremos, em sua própria residência, em seu domicílio. Então, olha, ele pode ser obrigado a permanecer na casa de albergado, que é a regra, ou se ele receber o benefício da prisão domiciliar, em seu domicílio. E durante, então, o período de repouso ou nos dias de folga, ele deve permanecer ou em sua casa ou na casa de albergado. Ficou claro aqui, pessoal? Notem que eu não falei durante o repouso noturno. Está repousando, não está trabalhando e nem estudando, deve permanecer no local designado. Fechou? Segunda condição que ele deve cumprir ali, além de permanecer. Segunda aí, sair para o trabalho e retornar. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Nos horários fixados. Ou seja, pessoal, basicamente, essa segunda, ela complementa a primeira. Ele deve permanecer no local durante o repouso e nos dias de folga. Durante o repouso, então, vai ter que ter um horário ali fixado, né? Ele deve, então, cumprir esses horários. Sair para o trabalho e retornar no horário previamente estabelecido, previamente fixado aqui, tá? É uma das condições que devem ser observadas. Por exemplo, aí depende da legislação local, depende da localidade, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a legislação local estabelece que às 6 horas da manhã que ele deve sair para trabalhar
e 20 horas ele deve retornar, 19 horas, 18, e depende da legislação local. Aí ele tem que cumprir esse horário. Ficou claro aqui? Então, duas condições já, permanecer e sair e cumprir aqui os horários fixados. Terceiro aí no seu caderno, não se ausentar da cidade. Pelo amor de Deus, preste atenção aqui, ó. É não se ausentar da cidade. Não se ausentar da cidade. A gente está acostumado que, com algumas condições para pena restritiva, suspensão do processo, que o requisito lá, geralmente, que a pessoa tem que cumprir a condição da suspensão condicional do processo, por exemplo, é não se ausentar da comarca. A comarca, a depender da região, ela pode ser mais ampla do que a própria cidade. Aqui na LEP, ele estabelece como condição não se ausentar da cidade. Então, ele não colocou a expressão comarca, belezinha? Tá? Não se ausentar da cidade, salvo se houver o quê? Autorização judicial. Então, coloca no seu caderno, não se ausentar da cidade, salvo ordem judicial, salvo autorização judicial. Se o juiz autorizar, ele pode se ausentar. Ficou claro aqui? Bem, suponhamos que ele more numa região metropolitana. Ele mora na capital, mas ele trabalha no interior, que é colado ali na capital. Neste caso, ele tem que ter autorização? Sim, porque a LEP estabelece que ele não pode se ausentar da cidade onde mora, tá? Se ele se ausentar, tem que ter o quê? Ordem, autorização judicial. Fechou? Quarta condição, comparecer a juízo quando for determinado. Comparecer a juízo quando for determinado. Para quê, pessoal? Ele vai comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades. Comparecer a juízo quando for determinado para informar e justificar as suas atividades. Pode ser que o juiz determine que esse comparecimento seja mensal, bimestral, quinzenal, ou então ele não estabeleça de forma previamente. Aí ele manda, né, uma ordem para que ele compareça quando for o quê? Determinado. Neste caso, então, é uma condição que ele deve cumprir durante o regime o quê? Aberto. Tá? Então, vimos aqui 4. Permanecer no local designado, respeitar os horários, não se ausentar da cidade e comparecer a juízo quando for determinado para informar e justificar suas atividades. Agora nós vamos aqui para uma outra condição, que é a chamada condição especial. Essas de cima, então, são condições gerais. Condições gerais, e o juiz, então, a depender do caso concreto, pode estabelecer uma condição especial para que o indivíduo permaneça aqui no regime aberto, tá? Lembrando que ele deve aceitar essas condições para progredir de regimes, é um dos requisitos, o aceite das condições. Beleza aqui? E que condição é essa? É qualquer condição estabelecida pelo juiz. Então, o juiz pode estabelecer condições outras que não sejam aquelas gerais? Sim. Agora, muita atenção, hein? O STJ fez uma restrição ao juiz. O juiz pode, por exemplo, como condição, estabelecer uma pena restritiva de direitos. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Então, vamos lá. Ele, além das condições gerais, ele deve cumprir serviço à comunidade. Não. Por quê, pessoal? Ele está cumprindo uma pena, que é chamada pena privativa de liberdade. Ele está cumprindo uma pena. E se, ao cumprir essa pena, ele recebe outra pena, que é restritiva de direitos, nesse caso, então, ele está sendo punido 2 vezes pelo mesmo fato. Então, o juiz pode impor uma condição, desde que não seja uma pena restritiva de direitos. Ficou claro aqui? Anote, então, no seu caderno aí, súmula 493 do STJ. Súmula 493 do STJ. Súmula 493 do STJ. É vedada a imposição de pena restritiva de direitos. É vedada a imposição de pena restritiva de direitos. Como condição para a progressão de regimes para o regime aberto. Como condição para a progressão de regimes para o regime aberto. Como condição para a progressão de regimes para o regime aberto, tá? Então, olha, pena restritiva de direitos como condição é o quê? Vedada, tá, pessoal? Não pode ter pena restritiva de direitos substitutivo da pena privativa de liberdade como condição para ele permanecer no regime aberto. Ficou claro aqui? Bem, agora a gente vai falar aqui sobre um outro ponto do regime aberto. O quê? A possibilidade de prisão domiciliar. Pelo amor de Deus, pessoal.
Olha aqui, ó. Você já deve ter ouvido da prisão domiciliar. A prisão domiciliar no CPP, prisão domiciliar no CPP, como medida cautelar, lá ela substitui uma prisão preventiva. É uma medida cautelar. Ficou claro aqui? Agora, na LEP, nós temos a prisão domiciliar, que ela só pode ser determinada, ela somente pode ser determinada aqui, ó, prisão domiciliar, se e tão somente se o indivíduo estiver no regime que aberto. Isso de acordo com a lei, tá, pessoal? Na prática, a jurisprudência já concedeu regime em regime semiaberto a prisão domiciliar por falta de vaga. O STF até já estabeleceu regras para a chamada saída antecipada. A saída antecipada, ela ocorre quando houver falta de vaga no estabelecimento. Então, não tem vaga na colônia agrícola industrial, não tem vaga na casa de albergado, não tem vaga, então, na colônia agrícola industrial, não tem vaga na casa de albergado. Pergunta, pessoal, se não tem vaga na colônia agrícola industrial, eu devo deixar o condenado no regime fechado porque não tem vaga? Não, nesse caso, pessoal, eu devo fazer o quê? Determinar a saída temporária daquela pessoa que já está no regime semiaberto, já está na colônia agrícola industrial, para abrir vaga e aquele que está no fechado venha para o regime que mais brando. Então, ele, se cumprir os requisitos, ele vai vir para o regime mais brando e quem já estava cumprindo a pena no regime mais brando, será determinada então a sua saída. Beleza? E nesse caso, saída temporária, ele vai para qual? Para o regime aberto. Se não houver vaga no regime aberto, aí nós vamos abrir vaga no regime aberto para determinar aquele que estava no semiaberto que ingressa aqui na casa de albergado. E quem estava na casa de albergado já, aí o juiz vai avaliar, ele então vai determinar a saída temporária dele. E nesse caso, saída temporária, é possível que não tenha vaga na casa de albergado, aí na saída temporária, esse cara que já estava aqui, ele pode receber o benefício da prisão domiciliar. E a depender do caso concreto, o juiz também já pode determinar, como já fizeram no caso concreto, quem está no semiaberto, determinar então a prisão domiciliar. Agora, para a prova de vocês, pelo amor de Deus, prisão domiciliar é somente e tão somente no regime o quê? No regime aberto. Somente no regime aberto, tá? Somente no regime aberto. Então, prisão domiciliar está diretamente atrelada, umbilicalmente atrelada ao regime aberto. Ficou claro aqui, pessoal? Prisão domiciliar é cumprida na casa, no domicílio, na residência do indivíduo, tá? Do condenado. Agora, quem tem direito à prisão domiciliar? Vamos lá. Primeiro aí do seu caderno, quando o condenado for maior de 70 anos, o que mais? For acometido, quando o condenado for acometido de doença grave, o que mais? Quando a condenada, pessoal, ou seja, mulher com filho menor ou deficiente. Lembrando que essa deficiência pode ser física ou mental, tá? Então, ó, mulher com filho menor ou deficiente. Menor de que idade? Menor de 18, tá, pessoal? E deficiente. Professor, na aula passada o senhor falou lá da progressão de regimes da mulher com filho criança. Lá é mulher com filho criança, até 12 anos incompletos. Então, ela pode progredir de regimes cumprindo 1/8 da pena. Aqui, pessoal, prisão domiciliar, basta que a mulher tenha filho que menor de 18, ou tenha filho com deficiência física ou mental. Estamos juntos aqui? Então, ó, doença grave, mulher com filho menor e gestante. A gestante também tem direito à prisão domiciliar. Ficou claro aqui, pessoal? Ô, professor, mas eu já vi que já vi em prova requisitos mais diferenciados, parece que eles eram até piores do que esse. Você deve ter visto a prisão domiciliar do CPP, do Código de Processo Penal, que é uma prisão cautelar substitutiva da prisão preventiva. Lá sim, lá os requisitos são mais hard, né? Por exemplo, a prisão domiciliar como medida cautelar, o indivíduo tem que ser maior de 80 e não maior de 70. A doença grave lá, não basta ter doença grave, aqui basta ter doença grave. Lá é acometido de doença grave e não somente isso, ele tem que estar extremamente debilitado por motivo de doença grave. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Lá, não basta ser mãe com filho menor,
tem que ser mãe com filho criança, lá até 12 anos, né? Ou pai com filho criança, desde que seja o único responsável. Ou ainda, quando a pessoa, pode ser homem ou mulher, seja o único responsável por criança de até 6 anos ou pessoa com deficiência. E a gestante lá também é beneficiária da prisão domiciliar. Belezinha aqui, pessoal? Fechou? Agora a gente está estudando a LEP. Na LEP são essas 4 pessoas aqui que têm direito. Morte atenta, doença grave, mulher com filho menor ou com deficiência e gestante, tá? Então já grava esses requisitos aqui no caso da prisão domiciliar, pelo amor de Deus, pessoal. Eu pergunto, quem recebeu o benefício aqui da prisão domiciliar, ele pode ser monitorado eletronicamente? Pode sim, então já coloquei no seu caderno aí, monitoração eletrônica. Monitoração eletrônica. Pode ser monitoramento eletrônico, né? Monitoração, essa é uma expressão da LEP, né? Monitoração eletrônica. Olha, a monitoração eletrônica, ela é admitida em que hipótese de acordo com a LEP? 2 situações. Saída temporária, lembrando que a saída temporária é um benefício concedido para quem está no regime semiaberto, tá? Ou prisão domiciliar, que é um benefício também concedido para quem está no regime que aberto e se encaixa em uma dessas situações. Então, essas 2 pessoas aqui, o beneficiário da saída temporária ou o beneficiário da prisão domiciliar, pode estar submetido à monitoração eletrônica. Não necessariamente estará, o juiz vai determinar e depende da tecnologia do caso concreto, tá, pessoal? Prisão domiciliar, então, monitoração eletrônica. E quem está submetido à monitoração eletrônica tem alguns deveres, tá? Quais são os deveres que o indivíduo está sujeito aqui quando ele estiver sob monitoração eletrônica? Isso, ele tem que receber os responsáveis técnicos para a manutenção do aparelho, tá? E atender os contatos. Então, ele recebe por telefone ou pessoalmente o técnico para dar manutenção no aparelho. E também ele não pode violar, não pode quebrar, não pode estragar dolosamente, tá, pessoal? Porque se ele viola, se ele estraga ou deixa que outro o faça, ele está sujeito ao quê? A regressão de regimes ou a perda do benefício. Quem está na saída temporária perde o benefício, quem está na prisão domiciliar perde o benefício e ainda está sujeito à regressão de regimes. Caso o juiz entenda que não é caso de regressão de regimes, aí o juiz pode apenas o quê? Advertir. Pode não, deve advertir, tá? Belezinha? Fechou? Então, nota esse caderno aí. O beneficiário que está sujeito à monitoração eletrônica, o beneficiário de um desses 2 benefícios, né? Que está sujeito à monitoração eletrônica, deve cumprir os seguintes deveres, 2 pontos. Deve cumprir os seguintes deveres, 2 pontos. Deve cumprir os seguintes deveres, 2 pontos. Quais são os deveres que ele deve cumprir? Isso, primeiro aí no seu caderno, receber os responsáveis técnicos para fiscalização e manutenção do aparelho, e ainda responder aos contatos. Segundo dever no seu caderno. Segundo dever aí, o primeiro é receber os responsáveis técnicos, né, ou pela manutenção do aparelho e ainda responder aos contatos. Segundo dever, não estragar, violar ou quebrar o aparelho ou deixar que outro o faça. Não estragar, violar ou quebrar o aparelho. Beleza? Então ele tem que cuidar do aparelho dele. Fechou? Descumpriu. Qual a consequência? Anote aí, observação 2. Caso haja descumprimento dos deveres, o indivíduo está sujeito, 2 pontos. Caso haja descumprimento dos deveres, o indivíduo está sujeito, 2 pontos. Descumprimento. O indivíduo está sujeito, 2 pontos. Primeiro aí, regressão de regimes.
que mais? Segundo, perda do benefício, perda do benefício, perda do benefício, regressão de regimes, perda do benefício, ou seja, ele vai perder aqui a prisão domiciliar ou a saída temporária, beleza? E por fim, se o juiz não determinar uma dessas duas, ele vai estabelecer uma advertência. Estabelecer então uma advertência, fechou? Então é causa de regressão de regimes aqui, o descumprimento desse dever, fechou? Falando em regressão de regimes, vamos colocar no seu caderno aí, regressão de regimes, tópico de número 4, então, regressão de regimes. Olha, a gente viu que progressão é do regime mais gravoso para o mais benéfico, e não pode ser per saltum, é sempre de um para o outro. Agora, a regressão pode ser per saltum? Pode. Anote então no seu caderno aí. A regressão de regimes pode ocorrer para quaisquer dos regimes mais gravosos. A regressão de regimes pode ocorrer para quaisquer dos regimes mais gravosos. Para quaisquer dos regimes mais gravosos. Ou seja, suponhamos que o indivíduo já esteja aqui no regime aberto. Se ele está no regime aberto, ele pode regredir para o semiaberto ou ele pode regredir para o regime fechado. Se ele estiver no semiaberto, ele vai regredir para o regime o quê? Fechado. Ficou claro aqui, pessoal? Então, essas duas situações aqui podem ocorrer no caso de regressão de regimes. Fechou? Então, na regressão pode ser per saltum. Beleza? Fechou? Vamos lá. Então, ó, houve o trânsito em julgado, a gente está progredindo de regimes. Mas se ocorrer alguma situação prevista na LEP, ele pode regredir para o regime mais grave. Então, a gente começa a contar novamente lá o período para a progressão de regimes. E quais são as hipóteses de regressão? Vamos anotar no seu caderno aí? Primeiro aí, prática de crime doloso. Prática de crime doloso. Então, olha, pessoal, o indivíduo está progredindo de regimes. Ele está progredindo de regimes. Houve então aqui o trânsito em julgado. Ele iniciou no regime fechado, aí foi para o regime semiaberto. Já conseguiu ir para o regime aberto. Olha aí. Aí suponhamos que durante o cumprimento dessa pena privativa de liberdade, ele pratica o quê? Um crime doloso. Praticou, então, um crime doloso. Então, houve, então, a prática de um crime doloso. Pergunta, pessoal, eu preciso esperar o trânsito em julgado desse crime doloso para que haja regressão ou já posso determinar a regressão do regime aqui ou para o semiaberto ou para o fechado sem que haja trânsito em julgado deste crime? Somente com a prática da falta eu já posso determinar a regressão. Isso, muito bem. Eu já posso determinar a regressão mesmo que não haja trânsito em julgado, tá? É lógico que o juiz deve ouvir o réu, a defesa, né, pessoal, para determinar essa regressão. É como se fosse um PAD, tá, pessoal? Apesar que a jurisprudência fala que não precisa de PAD, basta ouvir para que haja o quê? A regressão, mas é como se fosse um PAD mesmo, tá, pessoal? Que é oportunizar o contraditório. Oportunizando o contraditório, pode determinar, então, aqui a regressão. Agora eu pergunto, pessoal, ele praticou o crime doloso, houve a regressão sem que haja trânsito em julgado, ele foi absolvido. Neste caso, pessoal, se ele foi absolvido, é possível que o juiz aqui, é determinado que o juiz da execução, ele anule aquela regressão e determine que ele volte ao regime mais brando, conforme ele estava anteriormente. Mas não precisa ter esse trânsito em julgado aqui, tá? Essa é a súmula 526, do STJ. Anote então nos cadernos aí, súmula 526 do STJ. A regressão de regimes pela prática de crime doloso, não está subordinada ao trânsito em julgado, da sentença condenatória, deste novo crime. Beleza, pessoal? Súmula 526 do STJ, ok? Segunda situação aí, a primeira foi prática de crime doloso, a segunda aí, prática de falta grave. A gente vai estudar ainda as faltas graves, tá?
A gente tem uma aula aí de falta grave, você que já estudou ou que vai estudar, enfim. Então, tem uma aula de falta grave aqui dentro da LEP, belezinha? Então, olha, falta grave, ela enseja, dentre outras consequências aqui, pessoal, a regressão de regimes. Praticou falta grave, regressão de regimes. Então, olha aqui, ó. Houve o trânsito em julgado, aí o indivíduo está cumprindo, então, a pena privativa de liberdade. Está cumprindo a pena privativa de liberdade. Suponhamos que ele já esteja aqui no regime semiaberto. Está no regime semiaberto e praticou falta grave, com a consequência? Muito bem, ele vai regredir para o regime. E tem uma outra consequência, pessoal, da prática de falta grave aqui. A gente vai regredir e, a partir do momento dessa falta grave, dessa infração, a gente recomeça a contar o período para a progressão de regimes, tá? A gente começa a recontar o período para a progressão de regimes, porque interrompe a progressão de regimes, a gente recomeça do zero, é lógico, com base na pena restante, pelo amor de Deus. Pena cumprida é pena cumprida, de acordo com o STJ, de acordo com o STF. Cumprir um dia, se eu tiver que fazer cálculos, eu só vou contar daqui para frente. Ficou claro aqui, pessoal? Mas anote aí no seu caderno, súmula 534 do STJ, súmula 534 do STJ. Anote então no seu caderno aí. A prática de falta grave interrompe o prazo da progressão. A prática de falta grave interrompe a contagem, tá, pessoal? O prazo não. Interrompe a contagem para a progressão, desde a data da infração, beleza? Então, a gente vai recomeçar do zero, é lógico, com base no restante da pena, porque pena cumprida é pena extinta. Por exemplo, suponhamos que ele cumpriu 2 anos, e a gente vai recontar a partir de hoje, praticou uma falta grave. A partir de hoje, 10 anos. Então, se eu tenho que cumprir 1/6 da pena, é 1/6 da pena de 10 anos. Ficou claro aqui, pessoal? Suponhamos que ele foi condenado a 12 anos, cumpriu 2 anos de pena. Ele tinha que cumprir quanto? 1/6, né? Suponhamos que amanhã ele progrediria de regimes para o regime mais benéfico, porque se 12 anos, cumpriu 2. Amanhã, então, ele já vai progredir para o regime mais brando. Praticou falta grave, com a consequência, nesse caso ele já estava no fechado, ele nem vai progredir. Então, olha, ele vai permanecer no regime mais grave e a gente vai recomeçar a contar. Amanhã ele ia para o regime semiaberto, hoje, então, a gente vai recomeçar com base nos 10 anos. Então, ele vai ter que cumprir agora 1 ano e 8 meses para progredir regimes. Então, é um malefício muito grande aqui, tá, pessoal? A prática de falta grave, porque a gente interrompe a contagem para a progressão. Ficou claro aqui? Além de ser caso de regressão. Se ele estiver no semiaberto, então, ó, faltam 10 anos ainda. Ele está no semiaberto, praticou falta grave, ele vai voltar para o regime mais grave, né, regime fechado, e a gente vai recomeçar a contagem agora para que ele vá para o regime o quê? Semiaberto, 1 ano e 8 meses aí, para que ele consiga progredir de regimes. Fechou? Beleza? Tamo junto? Então, ó, vimos aqui a prática de crime doloso e a prática de falta grave é caso de regressão. Terceira situação aí, anota aí. Condenação por crime anterior, ao trânsito em julgado, cuja somatória torne inviável a manutenção no regime mais brando. Em razão da unificação de pena. Ou somatória de penas. Beleza aqui, pessoal? Vamos lá. Suponhamos que o indivíduo, que, ó, transitou então em julgado. Aí, pessoal, ele está cumprindo a sua pena privativa de liberdade aqui. Quantos anos ele deve cumprir? Ele foi condenado, então, a
12 anos. Foi condenado a 12 anos. Suponhamos aqui que ele foi um crime comum, então ele tem que cumprir 1/6, né? Então, com 2 anos, ele consegue ir para o regime o quê? Semiaberto. Foi para o semiaberto com 2 anos, cumpriu todos os requisitos ali, bom comportamento e tal. Agora, eu vou fazer o cálculo do restante. Então, para que ele saia do semiaberto para o aberto, ele vai ter que cumprir quanto? 1 ano e 8 meses. Então, aqui ele cumpriu 2 anos, aqui ele vai cumprir 1 ano e 8 meses. Beleza aqui? Aí sim, não 1,8 não, 1 ano e 8 meses, tá, pessoal? 1 ano e 8 meses. De 2 anos. Beleza? Então, ó, então ele vai cumprir 1 ano e 8 meses para ir para o regime o quê? Aberto. Até aqui tá tranquilo? Aí ele está no regime aberto aqui, falta quanto tempo? Aproximadamente, suponhamos que já tem 2 meses aqui, já tem 2 meses aqui no 6 meses já no regime aberto, tá? Já cumpriu 4 anos. Faltam quantos? Isso, faltam 8 anos ainda, porque ele já cumpriu aqui 4 anos de pena. Beleza? Somando tudo. Foi condenado por um crime anterior. Um crime anterior ao trânsito em julgado aqui, ó. Ele já tinha praticado o crime, então ainda era primário e tal, só que com a condenação desse novo crime, então ele foi condenado aqui por um crime que já tinha sido praticado anteriormente. O juiz vai somar a pena. Faltam quanto de pena aqui? A gente está aqui, faltam 8 anos de pena, tá? Para ele cumprir. 8 anos, mais 4 anos que ele foi condenado por um crime de furto, tá? Foi condenado por um crime de furto lá, 4 anos. Furto qualificado e tal, deu 4 anos. 4 mais 8 dá, isso, muito bem, 12. Com 12 anos, ele teria direito aqui de estar no regime aberto? Não. Então, com essa somatória, faltam 8 anos, mais 4, a gente vai verificar que ele não teria direito de estar no regime aberto, tá? Por quê? 8 mais 4 dá 12. 8 mais 4, vou começar a cumprir aqui a pena. Nesse caso, pessoal, qual regime ele tem que estar? Regime fechado. Então, ele vai voltar para o regime fechado. Por quê? Porque ele não teria direito de permanecer no regime fechado com esses 4 anos a mais. Se a gente pegasse só os 4 anos, qual o regime que ele estaria? Aberto. Mas somando com 8, ele está no aberto, porque ele progrediu. Mas nesse caso aqui, pessoal, somando, ele não teria direito. Fechou? Então, ele vai regredir para o regime fechado. Tamo junto? Então, foi o que você anotou. Condenação por crime anterior, cuja somatória torna inviável a manutenção no regime mais brando. Então, a gente vai ter que fazer aqui a regressão de regimes, tá? Agora, a gente tem aqui uma hipótese de regressão para o regime aberto. Então, o regime aberto é cheio de detalhes, né? Então, essa aqui é só para o regime aberto. Regime aberto. Vamos lá, quais são as situações que o indivíduo está no regime aberto, ele vai regredir para os regimes mais graves se ele descumprir, se ele incorrer nessas situações? Primeiro, frustrar os fins da execução, anota então nos cadernos aí, no regime aberto ele vai regredir se ele frustrar os fins da execução, ou não pagar a multa, quando possível fazê-lo, tá? Ou não pagar a multa quando possível fazê-lo. Frustrar os fins da execução ou não pagar a multa quando possível fazê-lo. Tem uma outra situação que a gente já estudou hoje, fora desse tópico. Qual? Descumprir os deveres no caso de monitoração eletrônica. Então, anota os cadernos aí. Descumprir os deveres no caso de monitoração eletrônica. Descumprir os deveres no caso de monitoração eletrônica. Recapitulando, então, a regressão pode ser para qualquer dos regimes mais graves. Quais são as hipóteses? Prática de crime doloso, prática de falta grave, condenação por crime anterior que torne inviável a manutenção no regime mais brando, em razão da somatória ou unificação de penas. Se ele estiver no regime aberto, não frustrou os fins de execução ou não pagou a multa podendo fazê-lo, ou ainda descumprir os deveres da monitoração eletrônica, ele pode regredir de regimes. Tamo junto? Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Já clico aí o play na próxima aula de LEP, tá, pessoal? A gente não acabou, a gente só finalizou aqui esse ponto da progressão e regressão de regimes. Tamo junto, até mais e tchau!